Estamos no ar. Linha de passe é a nossa hashtag. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até a 1 da manhã com tudo sobre a classificação do Flamengo. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Eram 14 semifinais com 7 classificações e 7 eliminações. O Flamengo, então, dá um salto nessa balança e se classifica pela 8ª vez à final da Copa do Brasil. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi. Números, né? Um dos dois times finalizou 16 vezes, 6 no alvo. O outro time finalizou 8 vezes, 3 no alvo. Sabe quem ganhou o jogo? O que finalizou menos. O das 8 vezes. Tem a ver com a qualidade. E olha, é um absurdo, né? É um absurdo. Tem a ver com a qualidade do trio de ataque que se transforma num quarteto e quando os laterais apoiam, mais gente de qualidade na frente, do meio para frente? Pedro Ivo, tudo bem-vindo. Bem, Paulo. Boa noite a você, Calça, Jean, Birner, fã de esporte em casa. Você já resumiu, tem a ver com qualidade. Podemos ir embora, então? Mais do que a qualidade para finalizar, é a qualidade para fazer com que a bola chegue limpa, clara, em ótimas condições de finalização. Porque finalizar por finalizar, o São Paulo também tentou, teve volume, finalizou, só que quase sempre a bola está respingada, o jogador está desequilibrado, você tem um bloqueio, você tem uma linha de defesa adversária posicionada, isso faz a diferença, não é simplesmente o Gabigol ser melhor que o Pedro, ser melhor que o Caleri, o Pedro ser melhor que o Caleri, é como a bola chega, é como você cria, é como você limpa até o momento da finalização. O lance do Flamengo do gol diz muito, né? O Everton Ribeiro acha, a coisa fica muito limpa para o Arrascaeta, que tem a qualidade de dar o toque. Antes disso já tinha um gol anulado, depois disso já teve a situação do Gabriel, que o Jandrei acaba tirando. Então é como se cria, não só o volume que se cria ou a qualidade de quem finaliza. E isso o Flamengo tem muito mais do que o São Paulo. Tem mais qualidade que o São Paulo, tem mais qualidade inclusive que todos os outros times da Série A. Mas você falou em números, Paulo, eu queria destacar uma situação que eu acho que é muito emblemática, porque a gente está sempre tentando o comparativo, o que esse Flamengo está fazendo, porque ele ganha, vai à final, ganha, vai à final, a gente está sempre buscando alguma ótica diferente. Sim. E claro que vem o debate de 2019, o tal ano de 2019, mas nem em 2019 o Flamengo conseguiu chegar numa reta final brigando como está agora, porque em 2019 cai no mata-mata da Copa do Brasil lá atrás, ano passado não chega a uma final de Copa do Brasil. O trabalho do Renato começa a ser questionado, inclusive após a queda na Copa do Brasil. Então, aquele Flamengo ali de meio de ano, de junho, que traz o Dorival para salvar a temporada, em um mês tinha 2 confrontos de mata-mata, tinha Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha Brasileiro. Aquele Flamengo que não se sabia como ia terminar a temporada, tá aí, em 2 finais e não brigando mais pelo Campeonato Brasileiro, pelo que aconteceu lá atrás. E aí não é culpa do Dorival, do trabalho que vem sendo feito. Então, é de se destacar, porque parece que constrói uma classificação fácil, não é simples e é muito grande, acho que às vezes a gente esquece um pouco disso. Vitor Birner fazia o gesto aqui, enquanto completava o raciocínio. Fazia gesto não, debochava, eu vi. Pedro Ivo, chama eu, foi o gesto que ele fez. Toca em mim, Agli, toca em mim. Em primeiro lugar, uma boa noite. Boa noite, Vitor Birner. Ao professor Calçade, que já se manifestou, ao Jean, que coça a barba, ao Pedro Ivo Almeida, que disse que eu debochei sem ter debochado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vi missão de paz. Eu só ouvi o Pedro Ivo falando sobre o time de 2019 e eu ainda acho que quando a gente fala de qualidade de jogo, esse time não está próximo ao time de 2019. Não é qualidade de jogo, é o que vem sendo feito. Independente de chegar no final de ano, é valer a taça. É como consegue brigar, só para deixar. Ele teve uma campanha a lá Real Madrid, Barcelona na boa fase, Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Isso, para mim, é a coisa mais difícil que tem. Mas você acha que o atual não se impõe em seu melhor momento? Eu nem sei se esse agora é o seu melhor momento, né? Acho até que já teve um melhor momento 1, 2 meses atrás. Ele não se impõe contra os adversários tanto quanto aquele de 2019 ou perto daquele de 2019? Eu acho que, às vezes, sim. Aquele fazia essa imposição com mais frequência, aquele marcava a saída de bola melhor do que esse. Eu não estou nem exigindo que esse faça igual, porque é um trabalho ali do Dorival, pegou coisa muito complicada. O Jorge Jesus teve um período de Copa América para preparar a equipe, né? Ele tirou a equipe do limbo, né? Como o Dorival também tirou. Eu acho que aquela equipe tem mais volume de jogo ofensivo do que essa, e essa, com a bola, é uma equipe muito elogiável. Eu acho que ela sem a bola ainda tem algumas lacunas, mas com a bola é uma equipe muito elogiável, uma equipe extremamente perigosa, aquela que você olha e você não tem nenhuma dúvida que ela vai chegar no mínimo 3, 4 vezes em condição de fazer o gol em qualquer jogo, até quando coletivamente não faz uma grande partida. Tá? Então,
eu acho aquela equipe uma equipe que joga melhor, jogou melhor do que essa tem jogado. No mais, eu concordo com tudo que o Pedro disse. A classificação importante, para mim conseguida com muita tranquilidade, e uma tranquilidade previsível depois do resultado no Morumbi. O jogo de hoje foi tão simples que nem cara de semifinal para mim teve. Um jogo morno para uma semifinal de Copa do Brasil. O jogo do Morumbi... Segundo tempo, né? Sim, o jogo do Morumbi foi um jogo quente. Jogo quente. O São Paulo coletivamente melhor que o Flamengo individualmente sobrando em relação ao São Paulo. São equipes incomparáveis. São equipes incomparáveis. Essa que é a realidade quando a gente fala de competência, de capacidade, de qualidade de jogo e etc. Hoje, coletivamente, as equipes... A meia hora inicial hoje equivalente. Foi boa. Aquela meia hora inicial ali hoje. Não, foi boa, só que aí aquela coisa, o Flamengo não precisava jogar mais do que jogou. Sim. Acho que se tivesse, por exemplo, empatado o jogo de ida, teria feito o jogo melhor hoje pela própria necessidade, alguma coisa anímica ali que essa equipe tem. Né? Então, tranquilo, acho que o resultado mais do que merecido, passou a melhor equipe, passou o time que joga o melhor futebol do Brasil quando joga o seu melhor futebol. E acho que o São Paulo também, diante daquilo que o elenco pode produzir, diante do que é a temporada, São Paulo foi eliminado pela primeira vez no mata-mata antes de chegar à final da temporada. Eu acho que se olhar o elenco do São Paulo, que chegou à final do estadual, à final da Copa Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil, é para aplaudir o trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que ambas as torcidas têm que ficar satisfeitas com o que as suas equipes produziram. Apenas uma delas feliz, porque obviamente o São Paulo queria chegar na final, mesmo sendo algo extremamente improvável, e o jogo não foi nada mais do que algo sem surpresas. Hoje a tal da caixinha de surpresas do futebol ficou bem longe e já era previsível que assim seria. Olha, o nosso fã de esportes aqui já participando pela hashtag Linha de Passe, o Beto, que é flamenguista, que é rubro-negro, ele bota o placar agregado dos últimos 6 encontros, Flamengo e São Paulo. 18-3, placares 5-1, 4-0, 3-1, 2-0, 3-1, 1-0. E antes disso, né, Jean, houve ali um recorte em que o São Paulo era o time que, um dos poucos times que se impunham, de certa forma, contra o Flamengo. Mas, nesses últimos 6 jogos, tem dado o Flamengo de lavada no confronto. Bem-vindo. Valeu, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que esses números, ou mesmo os números agregados da final em relação aos gols marcados, o 4-1, portanto, da semifinal, eles refletem muito a diferença da qualidade dos dois times, a diferença da qualidade dos jogadores, né? A diferença da qualidade do elenco, mais até do que foi o jogo. Porque você falava no começo do programa da diferença de finalizações hoje. Se você somar as finalizações dos dois jogos, vai dar 45-8 para o São Paulo. São 45 finalizações de São Paulo, 8 do Flamengo. Mas sabe aquela coisa de desenho animado, que às vezes tem o fortão e o mais fraquinho, e o fortão fica segurando a cabeça do fraquinho, o fraquinho fica tentando bater para todo lado, fazendo assim, e não pega? É meio que isso. Na verdade, o Flamengo... É uma pena que não tenha mais isso hoje. Só quem tem certa rodagem... Para conhecer essa imagem. Mas é isso, é um pouco isso. Quer dizer, o Flamengo vence com muita facilidade o confronto, e aí, para mim, é muito pela diferença da qualidade dos jogadores. Eu entendo até que, por conta do primeiro jogo, e aí eu vou ampliar isso para as 2 semifinais, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo praticamente garantiu a sua passagem à final da Copa do Brasil no primeiro jogo e garantiu a passagem para a final da Libertadores no primeiro jogo. Então também é normal que esses times, esse time titular que no fim está sendo escalado apenas nesses jogos de Copa, não entre, para matar ou morrer numa segunda partida de semifinal contra o Vélez. Não entre para matar ou morrer numa partida de segunda semifinal contra o São Paulo. Então, acho que até mesmo a exigência que a gente eventualmente pode ter de querer que o Flamengo jogue tudo que pode jogar, não sei se ela acaba sendo justa para esse contexto, né? Por isso você pode até discutir a tal da escalação do Dorival nas Copas e no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que também você não vai exigir de um time que está com 4-0 no placar numa primeira semifinal e com 2-0 no placar na segunda semifinal, nas 2 semifinais em casa, jogando em casa, sabe, você não vai insistir ou querer
que esse time mostre o máximo que ele já mostrou. Então, acho compreensível, acho que não cabe, né, muita discussão em relação ao que o Flamengo não conseguiu fazer ou poderia ter feito a mais. O fato é que o Flamengo passou muito facilmente para as duas decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Ô Jean, só para ilustrar o que você está falando, o Paulo passar por Calçade, isso de estar sempre decidido e a gente entender que não vai matar ou morrer, com essa situação de hoje, a classificação, a confirmação da classificação, o Flamengo foi à final do estadual, jogou todos os jogos. O Flamengo vai à final da Copa do Brasil, joga todos os jogos. O Flamengo vai à final da Libertadores, joga todos os jogos possíveis. O Flamengo joga todas as rodadas possíveis do Brasileiro. Então, assim, há quanto tempo também o Flamengo não joga todos os jogos possíveis da temporada? Então, Verdade. é difícil exigir que, não, tudo que o Birner falou eu compreendo. Pressiona lá, pressionava melhor. Tudo bem, mas acho que se exigiu também muito mais naquele segundo semestre de 19 do que agora, e acho que é ótimo. Que bom que o Flamengo, pro torcedor, para a comissão técnica, pode resolver no primeiro jogo e no segundo jogo dosar sem sofrer. Acho que isso também ilustra um pouco do que você está falando. É isso. E eu acho que assim, se você, até para ilustrar também, Pedro, se a gente invertesse Pedro e Calleri, só em uma inversão, talvez as coisas já mudassem bem. Porque, né, por mais que assim, o Calleri tenha tido um grande momento no São Paulo, é ídolo da torcida pelo quanto se dedica, pelo quanto briga, pelo quanto luta, tecnicamente, só pegando esses dois como exemplo, a gente poderia pegar várias posições, mas só pegando esses dois como exemplo, a diferença é enorme, né? Paulo Calçade, seja bem-vindo, Xará. Olá, Paulo, companheiros, para você que nos assiste, acho que é isso, né? Não é que não teve emoção, não teve um fato novo no jogo que seria um fato novo. São Paulo fazer 1-0, fazer o Flamengo empatar, São Paulo, a exemplo do Morumbi, eu acho que conseguiu competir dentro do padrão que São Paulo pode oferecer no momento. Não adianta olhar para o Flamengo e estabelecer qual é a régua para o São Paulo. Olha, se aproximar do Flamengo, porque ninguém consegue. Então não é só o São Paulo. Se o São Paulo, conversava com o Paulo Andrade, São Paulo tivesse esta forma de competir, como competiu no Morumbi, perdeu o jogo, como competiu hoje, perdeu o jogo, contra os outros 19 no Brasileirão, só para dar um exemplo, ele estaria bem. Perfeito. Vai ganhar título? Não, mas ele não estaria na posição que ele se encontra. O problema é que esse time consegue competir nesse jogo, aí ele pega um adversário com uma estrutura menor, um poder técnico menor, e eu estou falando, pode ser o mesmo time de São Paulo, né? Porque a comparação tem que ser essa. E aí é outro jogo. Você não fala, mas o que aconteceu com o São Paulo? Então, esse é o problema. Agora, São Paulo, Brasileirão, está muito mal. Pior do que se poderia esperar. A partir do momento que você foca na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Claro que, para qualquer clube, o Flamengo faz isso. É o brasileiro que sofre. Sofre com Cebolinha, né? Sofre com um outro nível, né? Com Vidal, é outro tipo de sofrimento. Do Flamengo, sim, mas é um time que muda a sua forma de jogar e não é igual a esse aqui. E o jogo do mata-mata, o segundo está sempre condicionado a uma história que começou lá atrás. Fluminense e Corinthians é empate, gente. Então esquece. Agora aquele jogo acabou, tem uma oportunidade o Corinthians de jogar em casa. Mas ambos precisam vencer ali. Se for para os pênaltis, a gente sabe o que vai dar. Né? Agora, no caso do Flamengo, contra o Vélez, baixou, teve defeitos, mas tinha uma vantagem gigante. Contra o São Paulo, teve defeitos também, mas tinha uma vantagem. E não é que administrou, mas jogou sabendo dela. Defeitos do Flamengo. Quando perde a bola, eu acho que o Flamengo dá umas vaciladas que não vai poder ocorrer quando jogar a final da Libertadores. Principalmente nos 30 primeiros minutos hoje, né? E é assim, você olha, isso aconteceu contra o Vélez. Pô, o Gabigol está voltando, num outro ritmo, a Arrascaeta está no outro ritmo e Pedro. A saída de bola do adversário vence essa primeira barreira dos três. E o time não sobe tanto para se aproximar porque fica preocupado com isso. O que acontece? Você fica os três e a distância. E aí o adversário corre por dentro do Flamengo e faz o Flamengo correr muito para trás. Isso não é legal. Para uma final de campeonato não é legal. Para o jogo de hoje, contra o Vélez... Só não sei, né, Calçade, aí até falando do que o Paulo falou, só não sei se o Atlético Paranaense vai tentar fazer na final da Libertadores. Essa era a conversa também. O que o São Paulo tentou fazer. Ou o padrão vai ser do Atlético. Mas eu acho que tem outro alerta, talvez. 20 minutos iniciais eu hoje. acho, tem outro alerta.
para a Copa do Brasil talvez tenha que abrir o olho, porque aí você tem Corinthians e Fluminense, que podem saber fazer isso em alguma fase do jogo ali que seja. Acho que fica muito mais o alerta para isso, mas eu estou com o Calçade, mas eu ainda insisto na dúvida daquilo que o Birner falou. Não sei até que ponto também você dosa demais, você não está mobilizado demais, condicionado pelo primeiro jogo. E eu acho que a mobilização você sente, Certamente, inclusive, todos nós conhecemos muitos flamenguistas, na redação tem alguns. A mobilização antes, estou falando do torcedor, não estou falando do jogador, do primeiro jogo, foi muito mais intensa do que foi hoje, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o jogador sente isso também. Né? E o próprio jogo não exige do atleta muito mais do que ele fez. Né? Resumindo, né, Vini? Não é aquela coisa de vamos buscar essa vaga, vamos classificar, vamos pegar essa vaga na final. Na verdade, é claro que guardadas as proporções, mas se contra o Vélez era vamos formalizar a ida para a final, dessa vez era isso jamais para confirmar, assim, né? Bom ressaltar, isso jamais partiu do treinador. Sim. No jogo contra o Vélez, muito no pelo jogo de contrário. hoje, a mobilização, pô, tomou pancada pra caramba, porque deixou os caras de fora. O respeito pelos adversários. Total. Contra o Corinthians lá atrás também. Total do treinador. E mesmo assim, é difícil você tirar o peso da primeira vitória do jogo que você está jogando. E mesmo Mas assim o ele venceu Dorival os 3 jogos. Venceu esses todos. que nós citamos. O Corinthians na volta, o Vélez de virada na volta e o São Paulo hoje na volta. E essa é a cobrança. Uma vitória melhor do que a que foi feita. Agora, uma coisa legal hoje, que no jogo passado o São Paulo criou bastante porque usou os lados do campo ali, o Flamengo recompunha só com 3 jogadores, segundo tempo recompôs melhor. Hoje eu vi o Arrascaeta fechando um pouquinho mais que de costume do lado esquerdo, já sabendo que o São Paulo ia usar os lados do campo. Teve alguns momentos que o Arrascaeta não voltava, que o Pedro voltou ali do lado esquerdo para formar um quarteto só em alguns momentos no meio de campo, ou seja, tem uma adaptação e uma dedicação dos jogadores àquilo que o treinador falou que era necessário na parte coletiva para o Flamengo não ser muito pressionado do jeito que o São Paulo sabe pressionar melhor, que é usando os lados do campo. Então, mesmo que não tenha essa mobilização que eu falo anímica, quando a gente fala da questão da dedicação, a parte coletiva e etc., eu acho que o time cumpriu o que o treinador pediu, né? E jogando dentro do seu perfil, o gol é uma jogada pelo centro, aquela jogada de Flamengo, né? Sai do Davi Luiz, a bola que corta, arrebenta a marcação de São Paulo, com um toque que o Flamengo, com aquele é super refinado o time, a qualidade técnica, tá aí o gol. Olha lá. Tirou da marcação, já era. Então, e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tá enxergando tudo, ele não olha pro goleiro, ele dá aquela esticadinha para virar e já dá uma cavadinha para tirar. É lindo o que ele faz, ó, já toca por cima. Das ações ofensivas, o que o Arrascaeta não faz muito bem? Eu acho que essa é a pergunta. Porque, mais uma vez, ele sobra. É incrível o que ele não é, assim como os outros, é um jogador de 1 contra 1, de velocidade, isso, mas ele é um cara com uma condição técnica. Quando você tem Everton do lado dele, o Gabigol também. O Gabigol não está nessa fase artilheira, que é a fase do Pedro. Achei um bom jogo dele. Mas a participação do Gabigol nas construções do Flamengo, ela é total. Tanto que quando vem o Cebolinha para fazer do Gabigol, não consegue. O Dorival tentou, mas não consegue. Tem a genialidade do Arrascaeta na finalização. Tem a escala do Davi. O Pedro tem o toque, você falou, muito refinado. Agora, eu gostei também de observar como o Everton Ribeiro vai dosando. Ele vai esperando o momento que o Arrascaeta vai atacar o espaço. Ali até ficou o debate se ele trançou o pé do zagueiro de São Paulo, se não trançou. Mas ele vai. Isso depois. E esse entendimento, que aí é você ter Everton Ribeiro e Arrascaeta no time. Isso aí você não negocia com nenhum time do país. O Everton vai controlando certinho, no timing. Não é que ele esticou a bola para o Arrascaeta correr muito lá na frente, ou o Arrascaeta correu antes e ficou impedido. Né? É o Everton segurando e ele vê. Quando o Arrascaeta dá um passo assim que ele está olhando, né? Porque ele está olhando tudo, porque ele acaba finalizando já sabendo onde está o goleiro. O Everton nem dá um tapa, ele vai, parece que dá na medida. Fica aquela coisa do As ações ofensivas do Flamengo, né? É muito refinado. Até para ilustrar também. aquilo que a gente está falando, eles resumem o jogar fácil. É jogar fácil. Tudo flui muito facilmente, flui sem esforço, né? A brincadeira que eu fiz, a imagem ali da briga do grandão com... Aí chega o grandão e... exatamente, é um peteleco, assim, é muito fácil, né, para o Flamengo jogar com esses jogadores lá na frente e as coisas funcionam muito bem. E com esse nível de qualidade, né, que é altíssimo, que o Pedro falou, quando o jogador prende a bola, você está trazendo a marcação para você. Quer dizer, a bola saindo no momento certo, você atraiu
e liberou teu companheiro para jogar. Aí é um E escândalo. a movimentação coordenada, né? Não só do cara que vai receber a bola, como dos caras que dão a opção para o Aí é passe de absurdo. primeira, né? E o jogador sabe disso. Sim. Quer dizer, isso é... O jogador vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo, vai treinando e ele percebe. Quer dizer, ele tem o poder da bola, da retenção, do passe, da condução e ele pode passar no momento certo. Às vezes a gente fala, poxa, o cara está conduzindo demais. Não é, ele está, né, atraindo, chamando e... Abrindo espaço para os outros. Alguém, por exemplo, o Pedro. O Pedro sabe quando ele está fixando uma marcação e abrindo o corredor para o companheiro. Eles são muito inteligentes, né? Só joga nesse nível técnico com inteligência, porque uma coisa está ligada à outra, né? O jogador extremamente técnico, sem inteligência para jogar, ele não faz o bom uso da técnica. É um desperdício. E eles são extremamente inteligentes. O que chama a atenção quando vocês falaram na abertura dos números do jogo, eu considero... Futebol, para mim, é uma disputa por espaço, para você ganhar espaço e levar a bola na melhor condição possível para você finalizar e você evitar que o adversário faça isso. Então, para mim, quem joga melhor é quem cria mais chances claras de gol. Eu acho que no primeiro jogo, apesar do São Paulo ter um volume maior, eu acho que o jogo acabou sendo meio que parelho por conta disso. Hoje, apesar do São Paulo finalizar 2 vezes mais e 2 vezes mais em gol, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Então, mesmo o São Paulo tendo uma ocupação de espaço, aí eu estou falando sem bola, um pouco melhor que a do Flamengo, a qualidade individual do Flamengo e coletiva com a bola, essencial, que é exatamente o que o professor Calçade falava agora, essa troca de passes, a facilidade de achar espaço, que o Jean falava de criar o lance com muita facilidade, abrir esse espaço com facilidade, tudo isso, para mim, reverte um cenário que poderia ser diferente quando a gente fala da ocupação de espaço dos jogadores simplesmente como se a bola não existisse, e a bola é um elemento essencial, né, básico do jogo de futebol. Então eu acho que hoje o Flamengo foi melhor que o São Paulo. Acho que hoje o jogo foi mais para 2-0 do que para 1-1. Né? Então, aí você está falando o seguinte, que o Flamengo com seu potencial enorme, essa questão. comedido... É isso. Isso? Isso. É superior àquele que está no máximo se esforçando. Vou tentar colocar na matemática. Uma cena do Jean. Uma atuação do São Paulo. Peteleco para derrubar ali. Para o São Paulo hoje, padrão São Paulo, nota de corte São Paulo. O que é um 10 para o São Paulo, para o Flamengo, a melhor atuação do São Paulo é um 6, tá? Vou ser bem claro assim. Sim. Hoje o São Paulo teve uma atuação, para o padrão São Paulo, nota 8. O início... Então, uma consistente. Para o Flamengo, do 10 do Flamengo, o Flamengo teve uma atuação nota 6. No futebol brasileiro, né? 5 por aí, então aí é o suficiente. O nota 8 dos times... Mais ou menos. Tá? Não está bastando, por exemplo. O início de jogo de São Paulo é interessantíssimo. Ele encaixa, ele pressiona, ele aproveita o espaço daquilo que o Calçade falou, atrás da linha de volantes. Ele, Thiago mais João Gomes, em algum momento tiveram que realinhar a situação que não estavam bem. Faz tudo isso. Ele finaliza, mas não cria com a clareza, como a gente falava no meio do programa. Isso tudo, ele fez isso tudo dentro do que podia. O Rogério até foi arriscado, né? Que estava comentando. Topou o risco, tinha que topar o risco. Isso tudo feito, o Flamengo precisou desacelerar o jogo, uma construção vertical rápida, e aí desmonta. Aí você condiciona por causa do primeiro jogo. Só acho que assim, aí, olhando para o São Paulo, acho que fizemos todos os elogios possíveis ao Flamengo, mas de novo, eu não consigo criticar o São Paulo pela atuação que teve hoje, não consigo olhar para o que o time coletivamente poderia ter feito de muito melhor do que isso. De novo, aí a gente está vendo, né? Chances perdidas. Ali é um time tecnicamente muito mais limitado do que o time do Flamengo. Eu não acreditava, inclusive falei isso depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu não acreditava que, apesar da reversão naquela ocasião, o Ceni fosse escalar o mesmo time para enfrentar o Flamengo no Maracanã, né, com linha de 4 atrás e o Reinaldo na lateral esquerda. Falei, cara, esse time é muito frágil defensivamente para pegar o Flamengo. E ele foi com esse time. E claro que ele correu riscos, né? E não tem jeito. Contra o Flamengo você sempre vai correr riscos, sobretudo se você tem uma escalação teoricamente ofensiva. O São Paulo fez o que podia, acho que ele tentou, ele jogou uma primeira parte do primeiro tempo ali muito boa para tentar fazer o seu gol e de repente botar uma pressão, né? Porque se o São Paulo consegue fazer o gol no Maracanã contra o Flamengo, ao contrário do Vélez, que
convenhamos, não mudava absolutamente nada, porque o jogo ainda estaria 4-1, de repente ele começa a sonhar, de repente ele joga um nervosismo para o outro lado, mas é isso, o São Paulo ficou ali tentando, chegou, fez uma primeira parte de primeiro tempo muito bom, coletivamente acho que foi uma boa atuação, só que a diferença entre os dois times é enorme e acho que isso ficou claro, se não no placar das finalizações, no placar final dos gols. O 4-1 acho que resume bem a diferença entre Flamengo e São Paulo hoje. E eu acho que esse é um dilema que passa pela cabeça de todos os técnicos que dirigem suas equipes contra o Flamengo, né? De que forma se comportar taticamente? Porque o time do Flamengo tem ótimas opções em todos os setores do campo. Tem grandes jogadores em todos os setores do campo. Mas é inegável que esses caras, a partir do Everton Ribeiro, né? Everton e os três... Qualquer espaço é mortal. Eles fazem demais a diferença. É uma diferença que nenhum outro trio ou quarteto de ataque no Brasil faz e passa perto de fazer. Ele jogou com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio, né? Então... Esse gol explica a decisão. Então, você vem do Flamengo, você fala assim, tá, como é que eu interrompo esse fluxo absurdo pelo centro? Eu vou botar 3 zagueiros, 3 caras aqui para empacotar o time, não ter a facilidade. O Rogério hoje tinha que ganhar o jogo e não bastava 1-0. Então, era um São Paulo diferente. Ele tinha força pelos lados, uma linha de 4, 2 no centro, fica mais vazio. Ainda mais se tem no embate, tem por ali naquele setor, passa Arrascaeta, Everton, o João Gomes está jogando na enormidade, o Felipe Luiz joga por ali também. Felipe Luiz, às vezes você vê João Gomes subindo um pouquinho hoje. Mais e o Felipe sustentando as descidas do João Gomes no meio de campo. E ele vai encarando. Então, assim, o treinador adversário, como proceder? Bom, final da Libertadores, próximo confronto gigante, tem a do Brasil, a gente não sabe quem vai pegar. Copa do Brasil. 12 e 19 de outubro. Um jogo é a final da Libertadores, é diferente do mata-mata. 10 dias depois da segunda da Copa do Brasil. É terrível, é muito difícil com ir de volta o Flamengo hoje não ganhar uma... Se fosse Copa do Brasil de volta. É muito difícil não ganhar. Contra Fluminense ou Corinthians é muito difícil não vencer. Claro que o favoritismo é sempre maior. Aí, falando de Flamengo, o favoritismo vai ser sempre maior em 2 confrontos do que em 1. Mas é bom a gente lembrar, e eu sou desses que acha que assim, contra o Flamengo você não pode se abrir, você não pode ir para loucura, né? Ir para o mano a mano, porque a tendência é você se dar mal pela qualidade técnica do adversário. Hoje... Claro, o São Paulo estava numa desvantagem que precisava ser revertida em 90 minutos e aí talvez seja até mais compreensível a decisão do Ceni. Mas é bom lembrar também que o Filipão fez o que fez no Maracanã e o jogo foi 0-0 por acaso. Por acaso. Por acaso. Então. Não teve nada de, bom, mas com 3 zagueiros, com 3 volantes... Achou a fórmula para parar a criação do Flamengo. Não foi isso. Não convenceu. É aquele jogo que você nem se defende tão bem assim, porque o adversário cria um caminhão de oportunidades, né? O que aconteceu naquele jogo, acho que era para o Flamengo vencer por 2 até 3-0, mas futebol tem dessas coisas. Às vezes a bola não entra e não entrou. Então também não é que se defender ou escalar uma linha de 5 atrás... Não jogar não é uma opção. Exatamente. Não é uma opção. Não é garantia de nada, pelo menos. A opção pode ser. O Felipão já testou uma vez. Exato. Agora, só que é um jogo. Ele entra nesse jogo, na final da Libertadores, falando o seguinte: vamos tentar sair vivos de 90 minutos, olhando para a prorrogação, olhando para a pênalti. Agora, não jogar também tem um custo considerável. Porque é o seguinte, você quando entra com uma formação, como ele entrou, que dificulta o teu jogo, você toma 1-0 na final... Correr para onde, né? Aí você começa, no primeiro tempo, pegar os caras do banco e botar para jogar. E outra coisa, aí é uma questão lógica, de lógica. Se você tem um time mais retraído, né, você tem a chance maior de ter a posse de bola com esses jogadores que fazem mais diferença do que os outros ainda. Né? Eles vão participar mais do jogo e não tem jeito. Eles vão participar do jogo. Eles vão ficar com a bola anular os 4 todo. é impossível. Né? E eles são perigosos quando tem a bola e são perigosos também quando não tem a bola. Então, assim, só para um jogo ofensivo. Vamos tirar a parte técnica disso, porque são equipes da Europa. Que tipo de jogo encaixa melhor para enfrentar o Flamengo? Um Atlético de Madrid à la Simeone no ápice ou um City tipo Guardiola, que vai pressionar a saída de bola? Eu acho que ambos encaixam, depende da característica dos jogadores que você tem. Porque para você... Quem vai apertar a sua saída de bola? Porque para você topar
jogar recuado com as linhas baixas contra o Flamengo, você precisa ter um sistema de marcação muito forte, porque a chance do Flamengo não achar, estou falando isso aqui dentro do país, não pegando essas duas equipes, achar um espaço e criar uma chance na área, é praticamente inevitável que vai acontecer. Para você marcar na frente, você não pode deixar escapar, porque é mano a mano, vai sobrar o Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro, é muito complicado. E você olha as equipes brasileiras, não tem nenhuma equipe que seja capaz de marcar tão bem assim atrás. A que chega mais próximo disso é o Palmeiras, quando está inteiro, completo, e esse ali pode optar por uma coisa dessas, jogar um Rony em cima dos lugares mais defeituosos do Flamengo na recomposição de contra-ataque. E marcar na frente, a única que conseguiria fazer isso, inspirada, ele está fazendo, e mesmo assim seria insuficiente, em tese, é o Fluminense. E outra, Birner, eu acho Em tese. você está falando que é outro só... Fluminense já Você está agora. falando só do ponto de... Eu concordo plenamente. De quem o Flamengo pode enfrentar. Não, e do ponto de vista defensivo. Sim. Porque se você precisa fazer gols, você precisa também pensar em quem você vai ter para atacar na hora que você recuperar a bola. E aí eu tô falando do São Paulo hoje. Isso que eu ia falar, O isso São não Paulo é um joga. cara que tem Calera e Luciano na frente. Não tem velocidade do contra-ataque. Não tem velocidade. Isso. Então, sem os E não caras suporta a de pressão de velocidade- ficar recuado também. E até por isso que eu entendia que de fato, o Filipão tinha... Né, claro que deu sorte de não sofrer nenhum gol no Maracanã e tal, mas o Filipão tem esses caras de lado de campo para atacar, tem até mesmo um centroavante muito rápido Sim. para contra-atacar. Então, no caso dele, faz muito sentido, não só do ponto de vista defensivo, como ofensivo também, optar por essa estratégia das linhas Eu mais acredito baixas nisso. e do time mais fechado, claro. Mas o Ceni, ainda mais no contexto do jogo de hoje, e não tendo esses jogadores para contra-ataque, né, o único que tem essas características é o Marcos Guilherme, e que, né, acho que não fazia sentido escalar. Nem estava inscrito hoje. Nem estava inscrito na Copa do Brasil, exatamente. Então, eu acho que também, por esse aspecto, o Ceni optou pela possibilidade de, né, tentar atacar, tentar marcar mais alto e ficar com a bola nos 20 minutos iniciais. Acabou não entrando a bola. Olha, nós vamos apresentar agora uma tela, o Jean já deu um spoiler, uma tela do número de finalizações das duas equipes na soma dos 2 jogos. Tá? Vamos ver o que ela mostra pra gente. Aí está. Flamengo, 15 chutes, somando os 2 jogos. São Paulo, 42. Certos, finalizações certas, chutes, modo de dizer, né? 11 do São Paulo, 7 do Flamengo. Chances, 7 do Flamengo, 5 do São Paulo. Quer dizer, o Flamengo finalizou menos, chegou menos, mas as chances foram mais claras. Foram Mais de chances pra 50% valer. das finalizações foram gol. Veja só. E 4-1 no placar Mas aí a agregado. qualidade da finalização, o perigo que elas geraram, né? 7 contra 5 do São Paulo. Como a bola chega mais limpa para quem finaliza. Aí você pega a finalização do Arrascaeta hoje. É uma bola. Isso é uma chance de gol, por exemplo. Olha a finalização. É isso. É. Perfeito. Isso conta como finalização. Uma cabeçada Conta. do Caleri torto ali, quase, no segundo tempo também. Ó, olha a Gabigol. finalização do Gabigol. Olha o giro, ó. Olha de Fora. onde ele finaliza. Aí a A qualidade. velocidade no giro, a noção de espaço, é tudo certo, né? Forte no Tecnicamente, canto, um primor bola essa quica antes de chegar no finalização. gol. É inacreditável, né? É defesa. muito feliz a finalização. Defesaça do Jandré aí. E aí, ó. Como você disse, não precisa nem olhar. Já sabia quando a bola chegou. Ele é o cara que já interpretou ali tudo que está acontecendo na área. Não. E até pegando carona na tela, eu vou responder aqui ao fã de esportes do Zé Luiz, que tá bravo, flamenguista. Que absurdo, foi 4-1 no agregado, vocês deram nota 6 pro Flamengo e 8 que pro ele São não Paulo. entendeu o que está acontecendo. Zé, você não Zé. entendeu nada do que está sendo discutido. Veja só, o Flamengo, dentro do potencial que ele tem, precisou ser nota 6 Pra ganhar para do São enfiar 4-1 no São Paulo, que dentro da perspectiva do potencial que ele tem, segundo aqui a mesa, foi nota 8. Então tá? Essa é a matemática, é o balanço E a nota da de- análise que eles fizeram E a nota aqui. de corte foi a seguinte: o futebol melhor do São Paulo, que a gente pode imaginar que essa equipe consegue jogar, o que é um 10 para o São Paulo, quando o Flamengo apresenta o futebol nota 6, porque o 10 do Flamengo é um nível muito mais Só alto. tem que Então, ser 6 nos 2 jogos. estamos falando de notas de cortes completamente diferentes para tentar explicar que o Flamengo, sem jogar nem perto daquilo que pode, consegue ser
melhor que o São Paulo, jogando muito próximo daquilo que o São Paulo consegue mostrar. Espero que a gente tenha conseguido Legendar. explicar para que essa coisa fique bem clara para... Como é o nome do nosso... Zé. Nosso Zé Luiz, é isso? É. Zé Luiz, e obrigado pela audiência. Porque, de repente, a dúvida dele pode ser de... Mas como é que... Sim. Pô, um nota 6, outro nota 8 e foi 4-1 pro nota 6. É o 6 do Flamengo, veja só, dentro do potencial que ele tem. Isso. Imagina quando levar o 10. Tinha um outro reclamando que em algum momento a gente elogiou o trabalho do Rogério, que conseguiu gerar situações, apesar da falta de qualidade, e que hoje tentou ali o mínimo que pôde no início do jogo. Vocês estão elogiando um treinador que tomou de 4 no agregado? Não é isso. Não é tão simplista. Tomou de 4, ruim, ganhou de 4, ótimo. Então, assim, mas é bom que a gente consegue variar, porque... Eu respeito as opiniões, respeito mesmo, só acho que se for para analisar resultado... No Brasil, Aí fica muito fácil, No né? Você Brasil, precisa entender o futebol e falar um pouquinho torcedor dos de resultados que futebol são no essenciais Brasil também. continua achando, quando começa o campeonato, os 20 acham que vão ser campeões. É impressionante como Achar é direito. a gente não consegue, no Brasil, assim, o torcedor não consegue interpretar o que é seu time, porque o Flamengo estava mal. O Paulo Souza muitos conseguem, estava bem com o Paulo Souza? Muitos Estava legal? conseguem. Não É que estava. eu acho que é minoria dentro do Eu time. acho minoria. O cara, quando minoria. liga, ele quer, eu quero ver essa Eu sou mais turma aí otimista. babando, É minoria. sangrando Assim, sangue, não que saiu consegue. daqui. Acha que Eu não é um isso. jogo igual. Não é só um isso. jogo igual. Porque assim, tem horas também é o seguinte, cara, se você não prestar atenção no jogo, você não consegue assistir o que está rolando. Você tem uma vaga noção, dá trabalho prestar atenção. Sim. Por exemplo, quando eu estou tomando uma cerveja lá em casa, vendo que tem jogo assim, se eu não prestar atenção, eu falei, esse jogo eu preciso assistir, porque eu vou fazer o linha com ele daqui 2, 3 dias. É outro jogo, é outra postura no sofá. Não é aquela largada que você dança. Eu quando Você vou... dança. eu, Você não, eu- não consigo entender nada. Assistir profissionalmente, Profissionalmente é outra coisa. Eu quando vou ao E às estádio- vezes o torcedor tem que assistir um pouquinho Calçade. profissional. Não. Para criticar Torcedor e profissionalmente. as nossas famílias. Não só nos você jogos gosta? que eu vejo por diversão na televisão, mas quando eu vou àquele estádio, sabe, por prazer. Eu vou ao estádio por prazer, sabe, vez só em pra ver um quando. joguinho e tal. Eu não tenho a mesma atenção que eu tenho quando eu estou trabalhando. E às vezes, quando é o jogo que eu preciso falar depois, eu deixo gravando, volto em casa e assisto o jogo de uma outra maneira. Quando você Com outro tira o olhar. tênis, joga no árbitro, pô, você não faz um negócio desse? Aí, Jamais. ele foi Nunca flagrado falei. falando uns impropérios. Impropérios. Que isso? Mas isso, o gente? jogo tem. O que nós estamos dizendo é isso. Dentro do seu enorme padrão, não precisou de muito. Estou dizendo que é um. É um elogio. É um elogio. A capacidade do Fora que Flamengo. assim, tem tanto lugar com elogios incondicionais nas vitórias e críticas incondicionais nas derrotas, independentemente do que acontece, que eu sinceramente não entendo muito essa crítica. Enfim, a gente tenta, né, ser equilibrado de acordo com o que aconteceu. E aprofundar no um campo. pouquinho mais das E- ideias, E né? avaliar, sobretudo, acho que é isso, são os potenciais dos elencos, o que aconteceu dentro de campo, independentemente Os porquês dos resultados, do o que poderia placar, ser, o que foi. Porque, assim, o futebol é tão legal por causa disso também, né? Quer dizer, a coisa do placar poder não refletir exatamente o que acontece. Ou... Flamengo, Atlético Paranaense. O placar como o Flamengo e Atlético Flamengo e Grêmio, Paranaense, o jogo que de a ida da gente acabou de semifinal da falar Libertadores aqui. com o Jorge Jesus. Tem muito, acontece muito no futebol. E é legal que seja assim. E por isso que o futebol... E não quer dizer que não tenha mérito quando o placar não reflete o que acontece. Hoje mesmo, né? Ninguém tirou mérito aqui, ninguém discute. O primeiro mérito está na evidente e indiscutível qualidade do time do Flamengo e na qualidade dos seus jogadores e no que eles conseguem fazer quando tem a bola ali na frente. Individualmente e coletivamente Isso. citados. E a ambos. ressalva de que, bom, também estamos falando de um time que entrou em campo com 2-0 de vantagem no placar, com o Maracanã lotado, contra um adversário mais fraco. É normal que o Flamengo não precise... Disputando Eu tudo. duvido que o Flamengo vai entrar, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense em Guayaquil do jeito que entrou hoje. Lógico que não. Então, vai ser completamente é a diferente. é a velha E história, é normal já. que seja. Vou usar termos mais fáceis, termos bem populares. O Flamengo hoje entrou para competir leve. Em Guayaquil, sangue nos olhos. É isso. outra- e aí eu acho até é que outra tem ideia. que ser assim. Porque o papo do sangue nos olhos ser necessário em todo confronto, ainda mais na temporada que a gente vive, no que é o futebol brasileiro, mesmo para o Flamengo que tem esse elenco gigante, sangue nos olhos contra o Vélez, de maneira alguma. Não podia ter sangue nos olhos contra o Vélez. Tinha que levar o jogo a sério, sim.
mas não sangue nos olhos. Você não vai correr riscos que você correria e deveria correr em outros confrontos. Você poupa um Gabigol. Hoje mesmo. Você poupar um Gabigol porque a coisa está resolvida e você não quer que ele seja suspenso. Hoje mesmo o Flamengo tinha caras pendurados em campo. Sim. Nenhum deles. Segundo E tempo, essa você foi uma começou a grande rodar notícia. pensando E nisso. eu acho que essa tinha que ser uma prioridade desses caras também hoje. Saíram inteiros. Com 2-0. Sim, Aliás, Tem um lance muito claro, desculpa. O Gabigol, me faz a memória agora quem era o jogador de São Paulo. O Gabigol é puxado uma vez, puxado duas, puxado terceira, ele então eu quase ia toma falar disso. um golpe. Aí Pablo ele cai. Maia. Foi o Pablo Maia. Aí ele ameaça o Thiago Maia, pega ele aqui, ó. Sabe? É isso, mas a preocupação tinha. mas além E era lance para amarelo. do Thiago não foi Maia, dado. além do Thiago Maia chegar, eu acho que assim, é preciso ressaltar hoje a postura do Gabigol, porque acho que assim, o que aconteceu no jogo de hoje, o Dorival, o Marcos Braz, tem que pegar como modelo para o Gabigol e falar, cara, finge que você tá sempre pendurado Suspenso. e que o próximo jogo é uma final. Porque, assim, hoje ele não correu o risco do cartão amarelo. Ele não ficou reclamando, ele não ficou azucrinando o árbitro. Acabou o primeiro tempo, ele foi direto para o vestiário. É claro que tem a ver com o fato de estar pendurado e com o fato de ter uma final na próxima Então partida. isso é possível, né? É possível, é a prova, É a de, que prova é de que é possível. possível, É isso que eu Cartão pra queria quem? dizer exatamente. Dá, é só Porque até a ele cabeça é, no lugar. ele é um recordista de cartões É isso. amarelos no E futebol brasileiro. só não é possível como já foi lá atrás também. Acho que é a final de 2019. O Gabriel passa um longo período ali segurando. Ele veio pendurado muito tempo até chegar ao jogo final. É possível, é muito mais uma questão de adequação e maturidade. Hoje, por um motivo específico, ele conseguiu. Mas o que a gente fala sempre é a sequência. Aí o brasileiro vem e dá um bico para lá. É que o Jorge discute Jesus pra cá, tinha muita... discute no túnel. Tinha muita liderança Controlava com o Gabigol, né? Tudo muito O professor enorme. Calçade acho que até Enorme. comentou na Bola de Prata, os dois juntos aqui no prêmio. Vê-los no final do juntos ano. a ser um negócio especial, porque o Gabigol demonstrava esse respeito, sim, com ações, simplesmente o fato de sentar do lado, prestar atenção no que ele está falando, que ele poderia ir para outro lugar. E ele fazia questão. Olhava E muito mais o de Jorge baixo pra Jesus cima. desfrutava disso, porque ele também gostava, né, dessa liderança tal que ele tinha. E por muitos jogadores. Era no time do Flamengo. Acho que aquela equipe até nessa Dorival, acho que era o ESPN FC estava falando isso hoje. De Dorival, de Jorge Jesus para Dorival, né? Tem diferenças. Tem. Quer dizer, o que o Dorival faz é recuperar um futebol parecido àquele. Parecido no sentido das vitórias, das goleadas, do jogo gostoso de assistir, mas a execução, aquele Flamengo, para mim, era mais conceitual, ele era mais desenvolvido, embora eu fico com a administração do Dorival. Administração De elenco, você de diz. elenco e o ego do Dorival Física, também. administração E a física física, você também. tá falando. Porque nós o Dorival, falando de administração. tudo. isso O sim, Dorival, física na parte física, o Jorge Jesus foi até Nossa, romper ele a foi no corda. limite. E se não fosse o Gabigol ali, a corda tinha rompido na final. Eu acho que o desafio E- do Dorival ainda é maior também. Porque o Jorge Jesus, ele inicia um trabalho com aquele período de Copa América. A temporada ela estica mais. E ele tem uma competição a menos logo que ele chega. É isso aí. Hoje é tudo E outra? diferente. Não tem tempo, com a temporada é menor e ele está nas E três ele frentes. tem 3 ou 4 jogadores chegando em começo de temporada. sim. Que também faz diferença nessa administração Verdade, física. verdade. E ele meio que solta. E aí acho que ele tinha razão. E jogadores de alto nível precisando se Porque ele provar. solta sabendo, não, peraí, esses Hoje- caras estão começando a temporada, ao contrário dos outros. Então ele vê a possibilidade de fazer o que fez. Ó, e além de tudo, é bonito muitas vezes, né? O Flamengo joga bonito, o Flamengo cria do Jorge Jesus. grandes lances. Você acha? E além de tudo bonito.